Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly React nessa segunda-feira, dia 31 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Megão que estreia aí nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Isso aí, Libertadores 2025 vai começar já na fase de grupos. O Flamengo vai enfrentar o Talheres, então já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Link aí na descrição desse vídeo para deixar os créditos aí de direitos autorais. De Flamengo e Internacional, chega mais, Roberta. Esporte empataram por 1-1 no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. A partida começou equilibrada, o Flamengo com mais posse de bola e chegando mais até então. Teve chances com Bruno Henrique, Pulgar, Juninho, que inclusive aos 24 minutos, depois do cruzamento de Bruno Henrique, mandou de cabeça. Rocher fez milagre, aliás, 2 vezes. E esse seria o lance que tiraria Rocher do segundo tempo. O Internacional abriu o placar aos 33 minutos, quando chegou pela primeira vez para valer no campo de ataque. Bernabé deu bonito passe para Bruno Henrique mandar de primeira para fazer 1-0. No segundo tempo, Antony substituiu Rocher pelo lance da primeira etapa. O Flamengo cresceu com o apoio da torcida e chegou ao empate com Léo Pereira. O rubro-negro empilhou chances, com direito à bola na trave de Juninho e Antony fazendo também milagre quando Pulgar chutou de fora da área. O Alacian ainda pegou o rebote. Antony salvou de novo. O Inter tentou recuperar o controle do jogo. O Flamengo queria virada, mas ficou nisso. 1-1, placar final. Nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos. Olá, eu sou o Adriano aqui da desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Nós vamos fazer jogo a jogo, né? O que eu frisei para os atletas antes da partida, que era o primeiro degrau, né, de uma escada longa, né, em 3 competições diferentes nesse intervalo de 60 dias, que a gente ia avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles que estiverem melhores recuperados, no ritmo melhor, no momento melhor, estrategicamente possa atender o plano de jogo. Agora as duas equipes viram a chave para a Libertadores. Na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira e o Internacional encara o Bahia. Obrigado, Roberta. ESPN ligada então na quinta-feira, Flamengo e Internacional aqui na nossa tela. Libertadores já começa na terça-feira, a fase de grupos, uma super cobertura que começa, aquela cobertura que você já conhece. E aí, Capitas, esse Flamengo é um time, muita gente coloca como favorito ao título, mas se tem uma crítica que se faz ao Flamengo do Felipe Luiz é que às vezes cria chance, mas não faz mais gols. É isso. Acho que o torcedor olha para esse Flamengo dessa forma, assim. Nos últimos jogos, a tendência foi bem essa, de Flamengo que produzia muito, mas na hora de fazer o gol, de conseguir o resultado, né, enfim, as coisas não acabavam não acontecendo. E foi o que a gente acabou vendo nesse confronto contra o Internacional. O primeiro tempo muito equilibrado, o Inter até criando um pouco mais de possibilidades, mas aí no segundo tempo o Flamengo cria muito, o Flamengo tem um controle do jogo. O Flamengo, se a gente olhar para os 90 minutos ali, merecia a vitória, porque pelo que fez, principalmente no segundo tempo, pelo volume de jogadas que foram criadas, mas que não foram arrematadas da maneira como o torcedor espera. Mas é um confronto gigante, Edu. Se a gente fala de Palmeiras e Botafogo,
Flamengo e Internacional também tem que ser olhado desse jeito. 2 times muito fortes, elencos qualificados, times que podem brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro. Todo respeito a esses 2 treinadores, né, que é de uma safra mais jovem, mas o Felipe e o Roger, treinadores cheios de ideias, boas ideias, né? A gente percebe no Flamengo e no Internacional a mão deles realmente dentro de uma forma mais coletiva, caras interessados em passar boas informações aos jogadores. Então é isso, assim, se a gente fala um pouco de, né, o que aconteceu com o Mano, por exemplo, né, que perde um pouco a paciência, que o futebol exige muito, né, durante muito tempo e acaba resultando em momentos como que aconteceram aí, discussão dentro do vestiário, um pouco de falta de controle, é algo completamente diferente do que a gente vê no Felipe e no Roger, caras que têm o controle do dia a dia, que têm boas ideias, que têm bons elencos também nas mãos e que produziram um jogo muito bacana aí pra gente assistir ontem no Maracanã. A Mariana Pereira já tinha falado isso aqui no começo do programa, né, de um grande jogo no Maracanã. Foi. E são favoritos ao título, os 2 times? Eu acho que sim. A gente, todo início de temporada de Brasileirão, os comentaristas palpitam, né, faz aquele, para o nosso site, uma tabela ali, né, do que a gente imagina como vai terminar a temporada. E eu fui uma das poucas que pensei num Inter campeão. Porque é, de fato, o grande projeto do clube, né? Já há um tempo, dá essa preferência ao Campeonato Brasileiro. Das poucas equipes que não perderam ainda na temporada, claro, a gente, né, volta de Campeonato Carioca lá, que o Flamengo teve em Nova Iguaçu, Boa Vista, derrota, mas muito longe do que é o Flamengo, nem com os seus principais jogadores. E, como o Capitão falou, trabalhos muito autorais, assim, né? Não é que o Roger faz uma coisa inédita no Internacional e nem o Felipe Luiz, inovações nas suas equipes, mas de fato ali a assimilação e conversa entre treinadores e jogadores. Então as coisas para o Felipe Luiz acontecem de uma forma muito rápida. Claro que um elenco muito qualificado que oferece isso para ele, mas não tira a qualidade que ele tem já como treinador, e o Roger também. E ele também falou aqui sobre lesão. Ele está tendo dificuldade aí para montar as equipes, toda hora uma lesão muscular. E ele disse, lesões no futebol, 70% são posteriores da coxa porque o modelo pede. Pressionar a sprint, perde, volta a sprint, se desmarcar no espaço, a sprint. O músculo que mais pede é esse. 8 clássicos em 12 jogos. Além do físico, tem o mental. Esses jogadores, o que mais admiro é que não guardam nada. As lesões vão acontecer. É um risco que eu corro pedindo para eles jogarem assim, que tem menos. Tem jogadores que têm mais predisposição, outros que têm menos. Tem jogadores que conseguem jogar a temporada e tem apenas um problema. Tentamos dosar a carga, mas não temos controle de tudo, disse aí o Felipe Luiz. E por falar em lesão, Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira. Ele está sentindo muitas dores, segundo uma pessoa próxima ao jogador me disse, muitas dores no local, e ele será reavaliado. Vene, preocupa? Claro que preocupa. A partir do momento que o cara está sentindo muitas dores, eu caracterizo como uma preocupação. Agora, é muito cedo, é prematuro eu chegar aqui na frente da câmera, aqui no canal Vene Casagrande, e dizer para vocês, ó, o Léo Pereira vai para o jogo quinta-feira, ou o Léo Pereira está fora do jogo quinta-feira. Não tem como eu dizer isso. Peço desculpas para aqueles que ficam me perguntando aí nas outras redes sociais, Léo Pereira joga, Léo Pereira joga. Gente, calma, ainda tem tempo. Claro, o jogo é fora de casa, isso também é um agravante, mas pelo menos não está certo que ele está fora do jogo. Vamos torcer para que não seja nada grave. Na verdade, vamos torcer para que não seja uma lesão, porque foi uma pancada. Torcer para que essa pancada seja apenas dores mesmo. E a melhor notícia aí do primeiro semestre. O Pedro está de volta. Felipe Luiz avisou na entrevista coletiva. Pedro, se nada acontecer até lá, o Pedro retorna em abril. Isso é um absurdo de notícia boa, de verdade, gente. O Pedro, ele operou em setembro. Vamos fazer as contas juntos aí, ó. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses, quando a projeção inicial era de pelo menos 9 meses longe dos gramados. Isso é graças ao empenho do jogador,
Isso tem que ser dito. Cara, ele focou na recuperação, inclusive durante as férias, totalmente diferente de um outro jogador brasileiro aí que durante recuperação faz cruzeiro, lesionado vai a carnaval, totalmente diferente, a postura é totalmente diferente. O Pedro é um atleta, na essência da palavra, atleta. Isso é graças ao trabalho dele, à dedicação dele, graças também ao trabalho do Departamento Médico do Flamengo, isso da última gestão e também da nova gestão, todos os envolvidos, e, obviamente, graças ao Flamengo que consegue dar uma estrutura absurda para os atletas se recuperarem o mais rápido possível. Essa, para mim, é a melhor notícia do semestre. Por quê? O jogo de ontem, se tivesse um Pedro, por exemplo, eu tenho certeza que o Flamengo venceria o jogo. A forma como foi, diante do cenário, o Flamengo tendo muito mais oportunidades, perdendo muitos gols do que o adversário, no caso Internacional, se tivesse o Pedro ali, pelo menos uma bola teria entrado. Não tenho dúvidas disso. Então, esses são os assuntos de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Solta o dedo no like. Uma ótima semana para vocês. Um beijo, um forte abraço. Que seja uma semana maravilhosa, com muito sucesso para vocês, que vocês possam, conquistar todas as ambições, as missões de vocês. Isso é o mais importante. Valeu? Tamo junto. Beijo. Fui. O Roger Machado, hein? Que por sinal, Roger Machado arrebentando no Inter. Flamengo e Internacional duelaram aqui no Maracanã. No jogo colocou frente a frente o campeão carioca e o campeão. Teve a tradicional troca de faixas. Bom, sem contar com Gerson e Arrascaeta, o técnico Felipe Luiz colocou o Flamengo com 4 atacantes em campo. A grande novidade foi Juninho como centroavante. E foi justamente ele quem teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. 2 delas de cabeça e Rocher foi melhor. Na terceira delas, já nos acréscimos, ele tentou driblar o goleiro uruguaio, mas acabou levando a pior e o Michael ainda se enrolou no rebote. E na primeira chegada do Internacional ao ataque, aos 33 minutos do primeiro tempo, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique também chegou livre à área para bater colocado no canto de Rossi e abrir o placar. No intervalo, o Inter teve que trocar o goleiro. Rocher sentiu uma lesão na mão e deu lugar a Antony. E parece que o uruguaio fez falta. Logo na primeira oportunidade do Flamengo, escanteio cobrado na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira aproveitou dentro da pequena área para empatar a partida. O gol pareceu ter deixado o Inter atordoado. E logo nos 2 lances seguintes, o Flamengo poderia ter virado a partida. Primeiro com Luiz Araújo batendo por cima e depois de novo com Juninho. Dessa vez ele acertou a trave. O Flamengo seguiu tendo as melhores chances. O garoto Wallace por pouco não virou o jogo e Plata bateu essa falta perigosíssima na rede pelo lado de fora e chegou a enganar quem estava no estádio, mas o placar ficou mesmo em 1-1. Esse resultado mantém a invencibilidade dos 2 times na temporada com a equipe principal. Os 2 seguem sem ser derrotados, usando o que tem de melhor. Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que seria o enfrentamento de 2 equipes postulantes ao título e que pra gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo. Tecnicamente, em alguns momentos tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo. Porém, mais estrategicamente, taticamente, eu acho que a gente cumpriu à risca o plano de jogo, como eu falei anteriormente. E isso nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Os 2 times agora voltam a campo na quinta-feira pela Copa Libertadores. O Flamengo vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira e o Inter estreia na competição diante do Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Rapaz, a verdade, um jogo de 2 times que vão brigar pelo título, Inter Acho também. E o Flamengo, pelo aquilo que eu, pelo menos nós conversando. Agora, o que a gente estava conversando aqui no intervalo, vamos lá. Treinador do Santos,
Português. Treinador do Fortaleza, argentino. Treinador do Palmeiras, português. Treinador do Corinthians, argentino. Treinador do São Paulo, argentino. Cruzeiro, português. Botafogo, português. Brasileiro é Inter, Cuca. Esporte, português. Então, o que eu quero dizer com isso? É assim, esses times têm uma visão diferente de jogo, porque nós temos, para mim, dos 2 times que mais jogaram bem nesse começo, foi o Flamengo Internacional, 2 moleque como treinador. Será que eles aguentam a pancada nesse Campeonato Brasileiro? Roger Machado e acho que o Felipe Luiz mais. Felipe Luiz mais, eu acho também. Por causa do Copa do Brasil, Flamengo. Campeonato Carioca. O Roger, ele nunca teve uma força, um escudo assim das pessoas para com ele. Agora parece que tem, né? Talvez. Agora, Talvez. Qual a ideia do Flamengo Internacional e disso? Pra gente discutir, Quesada. Eu concordo com você. Para mim, o Flamengo é o grande favorito. Pelo potencial, se ele acordar, ele começar... E o Michelete falou uma coisa legal aqui, o Michelete. 2 laterais esquerdos. O Roger, para mim, foi muito melhor. Eu também gostava mais dele. Tá louco que o Roger jogou. Eu acho que o Flamengo é favorito. Internacional tá numa briga. A gente não pode descartar o Palmeiras. Não pode. Nesse momento eu descarto, mas o campeonato é muito longo, são 12 rodadas, tem Mundial, tem a volta depois. Eu acho que não vai fugir muito por aí. Pela camisa, talvez o Corinthians brigando por um G6, não pelo título, mas por um G6. E sempre aparece alguma novidade, né? O Botafogo, sinceramente, nessa temporada... Jogou bem ontem. Estreou hoje, né? Estreou hoje. Jogou bem. Desculpa, hoje. É tanto jogo. Jogou bem, cara. Buscou ponto, tá ótimo. Depois eu quero falar do Primavera. Que subiu. Vocês fizeram aí uma matéria do Primavera, até esqueci, Hernani. O Primavera voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista com o Nenezini. Primavera é a primeira, né? Primavera é a primeira. É a primeira vez. O Capivariano que voltou, que está também no Campeonato Paulista. Parabéns ao Nenezini, parabéns ao Rafa Marques, parabéns ao Primavera, Nidatuba, o maior jogador da história, o Django, centroavante. Parabéns ao Primavera. Queria muito uma matéria do Primavera, ou convidar alguém do Primavera, o treinador do Primavera, para o domingo que vem, tá aqui no apito final. Gostaria muito disso. Marília, em relação ao Flamengo? Eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, e talvez o Botafogo, que estreou hoje, deu boas, né? Deu uma boa impressão. Parece aquele Botafogo. Né? Pelo menos assim, dessa vez a gente não viu um técnico chegar ao Botafogo e rasgar o que tinha sido feito, que foi quando o Arthur Jorge foi embora e rasgaram, todo mundo que apareceu lá rasgou o que ele tinha feito. Agora não. Agora parece que o técnico que chegou pegou o trabalho do ano passado, perdeu 2 grandes jogadores, foi o Almada e o Luiz Henrique, mas você viu um time hoje que treinou 15 dias, como disse o Abel, e você tinha cara de time, força física, aquilo que deu ao Botafogo alguma diferença no ano passado. Acho que esses times têm um probleminha até o Mundial, quando vai parar o Campeonato Brasileiro. Que seria? E esse probleminha é a Libertadores, coisa que o Inter também tem. Então precisa ver como esses times vão olhar para a Libertadores e como eles vão olhar para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo já falou 1000 vezes do livro do Guardiola sobre pontos corridos e tal, como as 10 primeiras rodadas são importantes, como foi para o Carille, por exemplo, no Corinthians em 2017. Aliás, o Carille ganhou de virada do Santos, hein? Talvez ele pudesse ter ficado. Como é importante essas 10 primeiras rodadas. Então precisa ver se os times estão na Sul-Americana, como é o caso do Atlético, por exemplo, não vão... Que já saiu perdendo pro Grêmio. Também teve um gol ali, hein? Depois o Godoy pode falar. Um dos gols do Grêmio fez falta, né? Você viu o lance ou não, Godoy? A gente tem esse lance aí? Só precisa lembrar, eu assisti o jogo. Não, daqui a pouco eu passo para você e você analisa friamente. Eu acho que quem está na Copa Sul-Americana, dependendo da importância que for dar a ela, o caso do Grêmio, o caso do Corinthians, o caso do Atlético, o caso do Cruzeiro, que venceu ontem, o caso também pegou pênalti. Esses times podem pegar essas primeiras rodadas. Pegou pênalti do Reinaldo, né? Que é um exímio batedor de pênalti. Esses times podem pegar essas 10 primeiras rodadas em que esses outros estão de olho na Libertadores e conseguir uma quantidade de pontos que dê alguma margem para trabalhar no segundo semestre. A gente precisa ver um pouco mais do campeonato. Quando eles pegam o Vasco a semana que vem e também outro time que não tem calendário. Vamos lá, Flamengo Internacional, o que você enxerga, Godoy? Eu lembrei do lance do pé alto, né? Na falta lá. Em relação ao Flamengo Internacional também, eu estava conversando com o Quesada, eu consegui assistir um monte de jogo. Eu fiquei em casa, não saí, assisti um monte de jogo. Fiz igual o nosso saudoso Roberto Carmona. Liga a televisão. Não, eu fiquei... Eu assisti todos os jogos. 4 jogos Eu fiz um evento lá em Tupã,
Um beijo pro Master do Corinthians, um beijo à cidade de Tupã. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo Grupo Bandeirantes, o interior de São Paulo, que é um estouro, né? E também assistir todos os jogos. Você viu o buraco do Cid lá ou já taparam o buraco? Já taparam. Do Cid? Já taparam. Já taparam. Do Cid mandava em Tupã. Deu um tiro lá. Pô, os caras vão cercar ele. Deu um tiro lá, os caras desenharam. Buraco do Cid. Grande do Cid. Mas voltando ao jogo, craque Neto, os dois times aí mostraram o quanto que os campeonatos estaduais são fraquíssimos, né? Os dois, Flamengo e Inter, foram campeões invictos, mas no Campeonato Brasileiro eles vão sofrer bastante. Eu acredito que o Internacional sofrerá mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para você, Quesada... Flamengo é o grande favorito, o Internacional é um time que vai brigar por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Eu não falei do Atlético Mineiro, eu acho que o trabalho do Cuca pode, já a gente vai falar do Atlético, mas acho que o Cuca vai fazer um bom trabalho nesse Brasil. Principais vagas da Libertadores. O Internacional tem um bom time e está muito bem armado pelo Roger. Agora, me preocupa o que vem pela frente. E o Gerson, gente? O que está acontecendo com o Gerson? Essa é a grande questão que eu vou querer conversar com vocês, depois que a gente acabar de dissecar todo o jogo. O pessoal já está chegando aqui, já estamos com uma ótima audiência. Vou rodar, então, os vídeos de abertura do meu canal e da Absoluta, e quero avisar a vocês que vou rodar mais lá para frente um outro vídeo de um novo patrocinador do canal. Eu vou mostrar para vocês, espero que vocês prestem seriamente a possibilidade de colocar o Wallace de titular no lugar do Juninho. Hélio Lunieri. Renato, no gol do Inter, Ortiz deu uma de Arão e voltou trotando. Perdendo gol assim, dá para ganhar brasileiro? Olha, é complicado. Perder gol, hoje o Flamengo merecia ter ganhado. Hoje o Flamengo aqui praticamente só teve aquela bola e um outro chute lá no final. Uma jogada também, uma bobeada, uma entregada que o Wesley deu. E que no final sobrou para o Alan Patrick. O Patrick chutou nas nuvens, mas também estava na entrada da área sem marcação. Mas o Flamengo perdeu muitos gols, concordo. Diz aqui o Orlando, Wesley perdeu 20 milhões de euros de valor de mercado. Não, isso não existe, não. Doutor Veríssimo, RMP, Mengo jogou mal. Esse Juninho joga nada, não sabe cabecear, não sabe concluir. Perdendo gol cara a cara. Péssima estreia do Flamengo. Volta, Pedro. Doutor Veríssimo, não sou tão pessimista como você. Eu acho que a estreia não foi péssima, não. O primeiro tempo foi ruim, concordo, mas acho que no segundo tempo o Flamengo jogou bem e merecia até vencer. Ainda mais levando em consideração, gente, que o Flamengo jogou sem o Gerson e sem o Arrascaeta. A estratégia do Felipe, eu quero até ver depois o que ele vai falar, ele está falando agora na entrevista, mas quando a gente botar aqui a entrevista, eu quero ver, foi botar, na verdade, os zagueiros como os armadores do Flamengo. Ele botou 4 atacantes lá na frente, o Pulgar e o De La Cruz na marcação e na rápida passagem de bola, e quem fez a maior parte da armação de jogadas ofensivas foram os zagueiros, com passes longos. Brenner Matos Ferreira, RMP, achei o Juninho lento e pesado. Perdeu 2 gols feitos. Um que ele driblou o goleiro e outro cara a cara com o goleiro que ele estou na trave. O que ele driblou o goleiro, eu até concordo com você, ele perdeu, mas ele estava impedido. Aquele gol não valeria. Mas não tira o erro dele, concordo, topo. Driblou o goleiro e não soube concluir. O goleiro conseguiu dar um tapa na bola e tirar do pé dele. Mas ele estava impedido. Apenas para nossa informação, se ele tivesse feito aquele gol, não valeria. Marco Antônio Capixaba. Boa noite, galera. Felipe Luiz debutou como treinador no Brasileiro. Agora ele vai montar a equipe para essas competições mais difíceis. Abraços para todos. Aqui ainda fazendo muito frio. Aqui aonde, Marco Antônio? Capixaba? Você é capixaba, então você está Espírito Santo, não é isso? Deve ser. Roger Queiroz diz assim, Roger Flores é tricoleta, não há nenhuma novidade nisso. O Lago, que já não me pega mais, diz aqui, o Wallace vai ser a revelação do campeonato. Olha, eu não sei se ele vai ser a revelação do campeonato, mas ele tem tudo para ser a revelação do Flamengo este ano. Juninho e Luiz Araújo são bagres.
Felipe Luiz escalou mal. Sabe o que acontece? Eu tenho uma certa dificuldade de dizer que o Felipe escalou mal, porque eu olho para o elenco e eu digo o seguinte: quem iria escalar no lugar? O Flamengo, e aí é culpa do Marcos Braz, Bruno Spindel e agora o Boto, não tem reservas para o meio-campo. Reservas de armador, o Flamengo não tem. Quando ele perde o Gerson e o Arrascaeta, ele fica sem saber o que fazer. A saída que o Felipe Luiz bolou não deu certo no primeiro tempo, mas deu muito certo no segundo. Usaram o Léo Ortiz e o Léo Pereira, principalmente o Léo Ortiz, que tem um excelente passe. O De La Cruz, eventualmente, metendo uma bola ou outra, mas continua a achar o De La Cruz muito apagado, muito abaixo do que foi o De La Cruz quando chegou lá atrás. E a ideia era jogar bola nesses 4 atacantes para gerar problema com a linha. Tanto que chegou um determinado momento do jogo que o Roger puxou o Fernando, o volante, para a zaga. Ele passou a jogar com uma linha de 5 para tentar dificultar mais a linha de 4 atacantes do Flamengo. Então, diante das limitações do elenco, eu acho que o Felipe Luiz foi até criativo. Talvez eu não começasse com o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta, e sim com o Matheus Gonçalves, que tem mais as características desse tipo de jogo. Mas mais notícias sobre o Mengão. Flamengo ainda continua no mercado da bola e avança aí, e Andrés Pereira continua no radar. Flamengo quer o camisa 10 e vê com bons olhos que pode atuar no setor ofensivo. A ideia de alguém que possa substituir ou até mesmo reservar aí com a Arrascaeta. O meia não tem sido presença muito mais constante nas partidas. Além das convocações para a seleção uruguaia, a questão física. Ele está, por exemplo, fora da estreia do Brasileiro, como que teve ontem, né? Outra posição que o Flamengo olha com bons olhos é o camisa 5. A diretoria conversa com o Jorginho do Arsenal aí, que pode ocupar a função. As tratativas tiveram novos passos aí, publicado aí pelo jornalista e colunista aí, Mauro César Pereira. O Flamengo tem 2 opções para a renovação: o lateral direito Varela e também o volante Gerson. Mas aí o Felipe Luiz já solicitou alguns reforços para o Mengão, né? O Flamengo de Boto não para e Jorginho não contratará só Jorginho e um atacante. Então, de acordo com informações apuradas, Fabrício Lopes, que cobre o Fla em suas redes sociais, mais 2 jogadores podem ser buscados aí para o Super Mundial. O treinador Felipe Luiz, junto com o José Boto, vem trabalhando para contatos e buscar esses jogadores. Então o Flamengo aí está buscando algumas posições aí, principalmente aí no meio atacante, podemos dizer um armador, né? Prioridade o 5 e também o substituto aí de Arrascaeta, né?